Pode se sentar, querido. Temos a alegria nesta noite de receber o pastor Roberto Amorim de Menezes. Ele é pastor da Igreja Batista do Farol, em Alagoas. A igreja dele está caminhando aí para completar, em Maceió, na Alagoas, para completar 101 anos de existência. E ele está lá há 19 anos, Igreja Batista do Farol. Eu falei com ele aqui, quando ele chegou lá ainda era uma velhinha, agora depois de 19 anos já é um farol lá, né? Então, muita alegria recebê-lo aqui. Ele está acompanhado da Cláudia, sua esposa, do Caio, seu filho. São muito bem-vindos à nossa igreja. O pastor Roberto é um pastor querido, muito querido no Brasil. Todo mundo, quando pensa em Maceió, pensa logo no Roberto ali, fazendo esse ministério tão abençoado. Ele está aqui nos Estados Unidos, vai falar no encontro das igrejas, no encontro onde nós estamos indo, cerca de 60 pessoas aqui na igreja. Vamos estar viajando até Asheville, na Carolina do Norte. Ele vai falar lá, foi convidado para falar, passando, que a porta de entrada nos Estados Unidos é qualquer, Orlando, né? Passou por Orlando, eu falei, opa, fica aqui na igreja um pouquinho. Ele aceitou com muito carinho. Eu não falei antes para falar agora. Amanhã, às 7h30, ele e a esposa, Cláudia, vão estar liderando um seminário sobre liderança. Então, você que é líder, que gosta do tema de liderança, que quer ser líder, enfim, que quer crescer, você está convidado a vir. Você só precisa procurar a Sabrina. Cadê a Sabrina? Fica em pé aí, Sabrina. Só precisa procurar a Sabrina e dar um nome a ela. Quer dizer, não precisa pagar nada, mas precisa se inscrever, para que haja um planejamento. Vamos ter um lanche a partir de 7h30 da noite em ponto. Vamos ter um lanche, depois uma palestra com ele. A família do líder, o foco na família, tão importante. Então, venha amanhã. Com certeza você vai ser muito abençoado. Pastor, seja muito bem-vindo. Está em casa, tá bom? Deus abençoe você. Boa noite, amados irmãos e irmãs. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a minha primeira palavra é certamente de gratidão à igreja, pastor Lécio, não só pela oportunidade de aqui estar, mas pelo carinho, pelo cuidado dos irmãos e irmãs durante o tempo em que o Thales Arthur aqui esteve. E eu quero dizer muito obrigado em nome da igreja e como pastor daquela comunidade. E volto a fazer referência à minha gratidão por estar aqui. Eu sou casado com a Cláudia, tenho um dos meus filhos ali está, o Caio. Eu sou pai de 4 filhos, viu, gente? Temos 4 filhos. E o mais novo, ele tem tão somente 10 anos de idade. Ele é uma criança especial, ele é autista. E daí a razão, muitas vezes, de nós não termos a oportunidade, como temos estado aqui nesses dias, temos tido esses dias aqui, de sairmos juntos. Normalmente nós brincamos lá em casa de sol e lua, quando um desponta, o outro vai dormir e assim sucessivamente. Mas Deus, na sua misericórdia infinita, nos trouxe, nos permitiu aqui estar. As meninas estão se revezando, tomando conta do mais novo, e graças a Deus por tudo isso. Mas, de fato, eu quero dizer aos irmãos e irmãs da minha gratidão, viu, por aqui estar e por todo o cuidado dos irmãos comigo neste tempo. Mas aqui está o tema da palavra da noite de hoje: passa por aqui. A palavra da noite de hoje, ela está como que encharcada de saudade. E quem mora nos Estados Unidos e quem veio do país sabe muito bem o que significa essa palavra, não? Saudade. E eu vou lhe dizer por que esta palavra para mim, ela carrega essa saudade. Primeiro, porque eu volto no tempo, década de 70 do século passado. Membro ainda da primeira igreja batista do Brasil, Baixa dos Sapateiros, lá em Salvador. E havia uma canção que a igreja cantava naquele tempo, que falava exatamente sobre isso. Ela era mais ou menos assim: passa por aqui, Senhor, passa por aqui. Vocês frequentavam a igreja também? Não é possível. Passa por aqui, Senhor, passa por aqui, Senhor, passa por aqui. Vocês já ouviram falar sobre essa música? Ok, está na top 10, viu? Vocês podem baixar e acompanhar. Mas de fato esta canção, ela marcou a minha vida. Eu tinha a idade de vocês e nós íamos juntos, adolescentes, para o culto matutino da igreja. E cantávamos essa canção e de lá saíamos, íamos para a praia e passávamos o sábado inteiro na praia. Mas antes, passávamos da igreja para frequentar o culto matutino. E a outra razão é porque isso me lembra tanto a mamãe. Mamãe, algumas vezes, ela assumia o título de teóloga. E eu me recordo que ela questionava muito essa canção. Ela dizia assim: como dizer a Deus passa por aqui? Isso não está certo, eu quero que Deus permaneça. E então ela começou a cantar diferente. Ela dizia: passa e fica aqui, passa e fica aqui.
A ideia dela era mais ou menos assim. Aliás, mamãe, como teóloga, não se saía muito bem. Eu me lembro de uma heresia, pastor, que ela um dia cometeu, que eu precisei dizer: mãe, por favor, não repete isso. Ela sempre dizia: Deus te ama e eu também, Deus te ama e eu também. Mas teve uma ocasião, eu acho que ela estava com muita saudade, ligou para mim e disse: meu filho, eu quero que você saiba que Deus te ama e eu mais ainda. Eu disse: mãe, não pode ser maior do que o amor de Deus. Não tem como, o teu amor por mim, por maior que seja, ainda é menor do que o amor de Deus. E então, pensando nisso, eu na verdade nem estou sugerindo um texto específico. Vou ler quatro textos das Escrituras Sagradas, e eu queria que você acompanhasse. O primeiro deles fica em Marcos capítulo 6, verso de número 48. O texto sagrado vai dizer assim, vejam só: perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria, vejam só essa expressão, passar-lhes adiante. Eu não sei se você tinha percebido isso. Jesus, quando ele se aproxima dos discípulos que estão no barco, no meio do mar da Galileia, ele faz como que se estivesse passando por aquele lugar. Segunda referência, se não conseguiu abrir o texto de Marcos ou ligar a sua Bíblia, veja Êxodo. Êxodo é um livro fácil, é o 2º livro das Escrituras, capítulo 33, versículo 22. A experiência aqui é a experiência de Moisés. E notem, Moisés aqui está pedindo para ver a glória do Senhor, e o Senhor então lhe diz o seguinte: quando a minha glória passar, pôr-te-ei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. Veja um terceiro texto. Eu estou fazendo aqui referência ao primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 19, versículo 11. Experiência de Elias. Profundamente abatido, Deus fala ao coração daquele homem dizendo assim: e Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E aí o texto diz que eis que passava o Senhor. E finalmente, um outro texto, agora marcando a ressurreição do Senhor, os discípulos a caminho de Emaús, e o texto diz que chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe, como quem ia passando, diz o texto sagrado. Eu não sei se você já fez esse tipo de oração ao Senhor, se em algum momento você disse ao Senhor: Senhor, passa por aqui. Às vezes a gente diz isso a um amigo: passa lá em casa. Mas há momentos tão profundos, tão marcantes em minha vida e em sua vida, tão difíceis, que a nossa única oração a Deus é essa: Senhor, passa por aqui. Mas quando li todos esses textos, eu me fiz uma pergunta. E qual foi a pergunta? O que há em comum entre todas essas histórias, ou nessas histórias? E aqui eu descobri pelo menos duas coisas. A primeira delas é que em todas essas histórias que fiz referência até aqui, Deus é aquele que passa. Deus é aquele que passa. Isso me impressionou porque há algum tempo atrás eu me lembro de ter lido o texto de um teólogo que ele afirmava algo muito curioso. Lembra-se daquela expressão que mencionei há pouco, a experiência dos apóstolos no Mar da Galileia? No texto bíblico escrito em grego, a palavra que ali aparece é a palavra parerkomai. E o curioso é que o Antigo Testamento não foi escrito em grego, foi escrito em hebraico. Mas por volta do ano 70, na cidade de Alexandria, 70 homens fizeram a tradução do texto em hebraico para o texto grego. E sabem qual foi a palavra que eles escolheram para traduzir aquelas duas expressões que fiz referência? Uma na vida de Elias, outra na vida de Moisés. Foi a mesma palavra, parerkomai. Daí a relação entre os dois textos. Ou seja, o que fica claro é que em todas essas experiências, Deus é aquele que passa, é aquele que está passando. O parerkomai, ele aparece tanto nos textos do Antigo Testamento, traduzido para a língua grega, quanto também no Novo Testamento. E a segunda observação qual é? É que todos esses relatos que acabei de fazer referência, eles marcam alguma crise, alguma dificuldade. Observem, por exemplo, a experiência dos apóstolos, pescadores, homens experientes, de famílias de pescadores, provavelmente já haviam experimentado outros momentos de tempestade, mas o texto sagrado diz que quando eles estão naquela situação, e Jesus como que ia passando por eles, o dia anterior tinha sido um dia de vitória, o dia anterior tinha sido um dia de milagre, o dia anterior tinha sido um dia de exultação. Eles estavam, diz o texto sagrado, inclusive sendo pressionados pela multidão que havia sido alimentada a transformar Jesus em um novo rei em Israel. Daí o texto sagrado parece fazer uma sucessão.
eu não sei se você já percebeu isso. Algumas pessoas vivem a ilusão de que a vida cristã seja uma linha contínua ascendente. Já percebeu que não é assim? Que a vida é marcada, sim, por altos e baixos. Aliás, eu estou em Orlando, mas eu não fui em nenhum parque, viu, gente? Eu não consigo andar naquele negócio chamado montanha-russa. A única vez que eu tentei fazer isso, eu descobri que eu tenho um fôlego impressionante, porque eu comecei a gritar na hora que o negocinho começou a andar, até terminar. As crianças felizes da vida sorrindo e eu, amarelo, tonto, com ânsia de vômito. Eu não nasci para aquilo, realmente não. Mas a vida às vezes é marcada assim. Situações de profunda força, você acorda perguntando onde é que está Golias, sai catando as pedras no meio do caminho, não quer nem 5, eu só quero uma. Eu vou derrubar o gigante hoje. Outros dias você está tão deprimido que não quer nem sair da cama. Se alguém acende a luz, você diz, por favor, apague a luz, que eu não vou sair deste lugar. A vida parece se mover assim. E o curioso é que se não fosse... Você já fez algum eletrocardiograma? Cuidado, porque quando a vida fica assim, gente, é sinal que algo terrível aconteceu com você. Daí eu entender que é Deus quem me dá essa estabilidade de permanecer enfrentando os altos e baixos da vida a partir de uma experiência de oração. E o que é que eu preciso dizer a Deus nessa hora? A semelhança do que aconteceu lá nos anos 70 é voltar a Deus e dizer, Senhor, passa por aqui. Algumas dessas situações podem ser situações marcadas pelo medo. E talvez o medo seja de todos esta mais forte, ou mais transparente, ou aquele que mais se repete na minha... Você já teve medo de alguma coisa? De alguma situação? Fez um exame e ficou esperando o resultado da biópsia? Ficou sem ter notícias de seus filhos e você ficou apavorado, apavorada? Não sabia o que fazer diante de alguma situação que parecia ser maior do que aquilo que você podia resolver. Aliás, eu sempre tenho encontrado irmãos e irmãs que me perguntam assim, pastor, por que eu tenho uma impressão de que a vida para mim é sempre mais difícil, sempre mais complicada, as coisas parecem ser mais custosas? Sempre que eu encontro alguém me perguntando isso, eu disse, olha, não é impressão não, é de verdade, é assim mesmo que funciona. Porque quando os servos de Deus são lançados na fornalha, a fornalha é acesa 7 vezes mais, irmãos, para mostrar que é a glória de Deus. Quando nós somos lançados numa batalha, normalmente o número de soldados do exército inimigo é sempre maior do que o número de soldados do povo de Deus, para mostrar claramente que as coisas que nós alcançamos, nós só alcançamos por uma coisa, sabe? Pela misericórdia do Pai. Eu fico impressionado porque Deus promete a uma mulher estéril, de avançada idade, espera ela ter avançada idade, para só então lhe dar um filho. Você já se perguntou por que isso? Por que Deus não deu um filho a Abraão quando ele ainda era forte, viril, jovem? Ou não? Por que Deus não concedeu a ele uma mulher fértil? Por que, irmãos? Para mostrar que a glória é dele. Por que não deu a Gideão vitória quando ele tinha um grande exército? Para mostrar que a glória, ele compartilha comigo e com você o poder dele, mas nunca a glória. Daí a percepção que tem daquilo que aconteceu com os apóstolos. Lá em Mateus capítulo 14, 24, na narrativa do texto sagrado, a escritura vai dizer assim, vejam só os detalhes desse texto. O barco já estava distante da terra. Segundo, fustigado pelas ondas. A palavra fustigado é uma coisa assim, então, você já foi fustigada? Fustigado. É o mesmo que açoitado, maltratado. E, curiosamente, essa tradução não é uma tradução antiga, é a tradução da Nova Versão Internacional. Mas está usando uma palavra forte para dizer o que realmente estava acontecendo. Então, vejam. Aliás, eu não sei quantos aqui já estiveram num barco no meio da noite. Não estou falando de cruzeiro, não. Estou falando de um barco, a semelhança dos apóstolos, sabe? No meio de uma noite, um barco de madeira, sabe? Eu não sei quantos, já passou por isso, minha irmã. Eu só passei uma vez para nunca mais, eu era adolescente. Estávamos desembarcando, indo para uma cidade onde íamos pregar o evangelho ali, e eu me lembro que o rapaz do barco, uma canoa, colocou todas as nossas coisas, lá estávamos alguns adolescentes, ele olhou para nós e disse assim, olha, a canoa está muito pesada, vocês, por favor, não se movam. Vocês sabem o que é a imobilidade? Medo de coçar o rosto, de respirar mais forte. Nós todos estávamos ali brincando de estátua até a canoa chegar, irmãos.
E eu me lembro que naquela outra música antiga, daquela que a gente cantava assim: com Cristo no barco tudo vai muito bem. Conhece essa? Vai muito bem, com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o tempo. Gente, a gente cantou isso até a canoa chegar no lugar. Mas numa imobilidade impressionante, impressionante. Aí o texto está dizendo, era noite adentro, diz o texto sagrado, o barco estava fustigado e o vento soprava. Agora notem, o vento soprava como, irmãos? Contra. Pelo amor de Deus, até o vento sopra contrário nessas horas, gente. Porque quando o vento sopra a favor é uma coisa, mas quando o vento sopra contra. Aí o texto sagrado diz que eles são tomados pelo medo, mas eu quero lhe dizer que não há lugar onde você possa estar que o Senhor não passe. Ainda que você esteja no meio do mar, ainda que seja noite, ainda que os ventos estejam soprando contrário, é ali que o Senhor vai lhe encontrar. Daí a necessidade, em momentos como momentos de medo, olharmos para o Senhor e dizermos a Ele tão somente isso: Senhor, passa por aqui, passa por aqui. A outra situação que lhe mostrei também foi uma situação de crise. Diz o texto sagrado que essa segunda situação é marcada pelo cansaço. Aqui a experiência de Moisés, líder do povo de Deus. Eu vou ler para você aquilo que ele declarou. O texto vai dizer, no capítulo 33, versos 14 e 15 de Êxodo, o seguinte: ele orando, dizendo ao Senhor, pede ao Senhor que se Deus não for com ele, se Deus não fosse com ele, perdão, que ele não queria nem sair daquele lugar. Aí a resposta de Deus disse: pois irá a minha presença contigo para te fazer descansar. E a continuação do texto, então lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Eu fico impressionado, porque de todos os personagens bíblicos, eu acho que aquele que mais experimentou do poder de Deus no exercício de sua liderança foi Moisés. Ele viu coisas extraordinárias, mas esse homem de Deus, aqui no texto sagrado, ele se revela um homem cansado. E eu não sei se você hoje, quando alguém conversa, como você está? Você diz: estou cansada. Estou cansada. Aliás, alguém já vai dizer assim: estou exausto. E tem aquele que vai dizer: eu estou morto, né? Existem níveis de cansaço hoje em dia. E o curioso é que se você estiver conversando com alguém e quiser falar do seu cansaço para ele ou para ela, você já percebeu o que é que acontece? Ele lhe responde tentando provar que o cansaço dele é maior do que o seu. Você está dizendo isso porque não sabe o que eu estou enfrentando e como tem sido a minha agenda. Nós vivemos num tempo em que as pessoas parecem imaginar que ter uma agenda superlotada, atarefada, é sinal de status, quando na verdade isso não tem nada a ver com qualidade de vida, absolutamente nada a ver, nada a ver. Mas aqui está. E aí eu me lembrei novamente da mamãe, pastor, porque mamãe, ela tinha uma coisa que ela dizia assim: filho, o que mata, eu vou dizer com as palavras dela, viu, bem nordestina, ela dizia assim: filho, o que mata a gente não é o trabalho, o que mata é o aperreio. Ela dizia sempre isso. Porque Moisés, gente, ele enfrentou o faraó e ele não cansou-se com o faraó. Ele enfrentou dificuldades enormes no deserto, mas ele nunca disse que estava cansado em função daquilo. Sabe o que fez Moisés sentir cansaço? Gente, eu não sei com o que você trabalha não, viu? Mas lidar com gente, ou coisa maravilhosa, ou coisa... Tem, aliás, uma poesia curiosa em que o autor diz assim: viver com os santos no céu, isto será uma glória. Mas viver com os santos aqui na terra, isso é lá uma outra história. O exercício da comunhão nem sempre é fácil. E ali estava Moisés, cansado de gente, da murmuração constante, de ser sempre considerado responsável pela falta d'água. Gente, quem se propõe a andar no deserto, precisa estar pronto para isso. Não temos carne. Aí diz o texto sagrado que eles eram donos de cabeças de animais. Ninguém queria matar o seu animal, mas queria que Moisés providenciasse a carne. Isso é tão impressionante. Isso faz a gente ficar cansado. Sabe o que é que a gente precisa fazer nessas horas? Uma oração. Qual é a oração? Passa por aqui, Senhor. Estou cansado. Estou cansada. Na terceira situação que mencionei, ali o que estava envolvendo tudo isso, e aqui eu peço licença aos psicólogos de plantão, porque é até anacrônico eu dizer isso, mas como pastor eu vou falar, sabe? A sensação para mim é que aquele era um quadro depressivo, o quadro de Elias. E quando digo isso, eu não tenho nenhuma dificuldade em admitir
que servos e servas de Deus possam passar por situações semelhantes, sim. Que servos e servas de Deus, homens consagrados, servos dedicados à obra. Eu tenho acompanhado colegas de ministério que têm enfrentado situações complicadíssimas. E aqui no caso específico que eu tenho é Elias olhando para Deus, dizendo o seguinte: ele, porém, foi ao deserto, diz o texto sagrado, sentar-se debaixo de um zimbro, e aí o texto diz que ele pediu para si a morte. Mas lembram-se da lógica? O dia anterior tinha sido um dia de vitória. E curiosamente, às vezes, o dia posterior a uma grande vitória é o seu dia de maior fragilidade. Porque você pensa que já venceu tudo, que não há mais nada a ser derrotado. Você está extasiado, pensa que já conquistou o que precisava ser conquistado, e você baixa a guarda. Você pensa que já venceu o pecado, que já conseguiu dizer não, então aquilo que ainda tem raízes profundas na sua alma começa a desabrochar de novo. Elias estava cansado, mas muito mais do que cansado, ele aqui está deprimido, ele está pedindo a morte ao Senhor. E o curioso é que quando Deus cuidou dele, a Escritura Sagrada diz que o Senhor também fez a mesma coisa. Elias, fica aqui, porque o Senhor vai passar. O Senhor vai passar. É por isso que volto a dizer, se o seu quadro é semelhante, há uma oração que você pode fazer. Você pode dizer ao Senhor: Senhor, passa por aqui. A quarta situação que mencionei foi uma situação de luto. No caso específico, lá estavam os discípulos de Emaús, caminhando na direção de Emaús, e o texto sagrado fala e relata assim, o desânimo, o desapontamento. Eles estão profundamente desapontados, desiludidos com tudo, decepcionados, porque eles dizem assim: e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, e já hoje o terceiro dia. Provavelmente você sabe que entre os judeus havia um pensamento de que até o terceiro dia alguma coisa poderia acontecer. A alma ainda estava ali junto ao corpo, mas depois dali nada mais poderia acontecer. Então eles estão ali profundamente decepcionados. Eles fazem uma retrospectiva, e a retrospectiva que eles fazem é muito dolorosa. É como se eles estivessem dizendo: olha, Jesus nos prometeu tanta coisa, é a única coisa, o único fato que está aqui presente na nossa mente são os fatos dos últimos dias. Acabou. Ele morreu, foi crucificado, nós deixamos tudo, estávamos seguindo o mestre, e veja o que aconteceu. Aqui a palavra mais forte para mim é decepção, é luto, é perda, é quando tudo quanto você um dia planejou escapa como que por entre os seus dedos. E é nessas horas que também o Senhor, a quem servimos, irmãos, Ele passa por nossas vidas. Ele faz assim. E aqueles homens sequer conseguiam entender que era Jesus que estava ao lado de cada um deles naquela hora. Meu Deus, como os nossos olhos às vezes não conseguem enxergar a presença tão clara de Jesus em meio à nossa dor. Mas então me fiz uma segunda pergunta. Eu comecei a me perguntar: o que é que acontece depois que Deus passa? Em cada uma dessas situações. Lembra daquela situação de pânico, de medo dos apóstolos? Quando Jesus passa, sabe o que resta daquela experiência? Uma palavra que eu gosto muito, que é a palavra quietude. Aliás, se há uma característica de Jesus que eu tenho uma admiração sobremodo especial, é quando eu vejo Jesus com aquilo que eu chamo de imperturbabilidade. Chega uma multidão arrastando uma mulher, pega em adultério, vamos matá-la, vamos apedrejá-la, os gritos. Jesus estava fazendo o que, gente? E o que é que ele continuou fazendo? E aquele tumulto em volta dele, ele ali. A tempestade no mar. Jesus estava fazendo o que dentro do barco? Meu Deus do céu, dormindo. Você consegue dormir em meio a uma tempestade, meu irmão? Só com aquela coisinha, aquelas gotinhas, né? Aquelas gotinhas, ou aqueles comprimidozinhos, não sei. Porque alguns parece até que já criaram uma relação. O meu Lexotan, o meu Rivotril, o meu isso, o meu aquilo. Mas é complicado você manter chegam diante de Jesus, uma moeda na mão, é lícito ou não? Dá tributo a César. Jesus, com uma imperturbabilidade impressionante, gente. Isso é quietude de alma. Isso faz diferença na vida. E há dois registros para mim interessantes. O primeiro de Marcos 6,51. Quando a Bíblia diz que um vento se aquietou, aquele vento que soprava contrário, somente quando, diz o texto sagrado, ele subiu para o barco. Quando Jesus vem para o barco, irmãos, quando ele entra no barco, aí o texto sagrado diz que a palavra-chave é quietude. Há um texto paralelo, agora não mais do Evangelho de Marcos, mas do Evangelho de Mateus, no capítulo 14, 33, que mostra que aquela experiência acrescentou
Crescimento espiritual. É impressionante o que a gente aprende na escola do sofrimento. Quanto a gente aprende. Eu confesso aos irmãos, se me perguntassem alguns anos atrás o que era autismo, eu não saberia dizer absolutamente nada. Mas foi a experiência que nós temos tido, ou é a experiência que temos tido com o nosso pequeno Davi, que tem permitido que a gente enxergue o que a gente sequer enxergava. Houve um momento que eu precisei pedir perdão, sabe, irmãos e irmãs, àqueles membros da igreja que também tinham em sua casa, em sua família, uma criança com necessidades especiais, mas que eu nunca, como pastor, consegui enxergar o tamanho daquela dor, o tamanho daquela dificuldade. A partir dali surgiu um pequeno grupo na igreja só com gente assim, só com situações semelhantes. E o interessante é que isso cresceu. Alguém do grupo criou inclusive uma ONG, e hoje essa coisa cresceu tanto no nosso estado, tem realizado congressos, mas a gente conseguiu se escutar. E o curioso é que sempre que alguém compartilhava uma experiência e dizia assim: eu não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Sabe o que é que o povo dizia? Entendemos sim, claro que entendemos. É por isso que eu volto a dizer, diz o texto assim, então se aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Lembram-se que quando Pedro declarou isso, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que aquilo foi considerado uma revelação divina. Agora todos conseguiam afirmar a mesma coisa. Querem saber por quê? Por causa da tempestade, por causa da dificuldade. A gente só aprende as coisas pelos antônimos. Você pede a Deus, por exemplo: Senhor, eu quero aprender a amar. Tem umas canções que falam assim, eu quero aprender a amar meu irmão. Isso é tão bonito, irmãos. Mas se o irmão está pedindo isso, se prepare, porque provavelmente Deus vai colocar ao seu lado uma criatura complicada, porque você quer aprender a amar. E é isso que vai lhe aprender. Você está pedindo: Senhor, eu quero paciência. Se tem uma coisa que eu sinto falta, eu quero paciência. Sinceramente, alguém precisa de paciência numa praia lá das Alagoas, debaixo de um coqueiro, um coco gelado ao lado, uma rede, aquela água quentinha e morna precisa de paciência para isso, gente? Não precisa. A gente só precisa de paciência no antônimo dessa experiência. E é por isso que algumas coisas que acontecem na minha vida e na sua vida são respostas de Deus às nossas orações. Eu não sei se há professores de matemática aqui, mas a gente normalmente só aprende matemática quando a gente aprende a resolver problemas. Os professores passam problemas e pedem para que a gente resolva os problemas. E na vida espiritual não é diferente disso. Mas eu volto aqui ao texto sagrado, e a pergunta ainda é a mesma. Sabe o que significou, por exemplo, na vida de Moisés? O passa por aqui, Senhor, para mim tem cheiro de recomeço, de reconstrução. Por quê? Porque eu mencionei o versículo 33, não foi? Só que o versículo seguinte, capítulo 34, primeiro verso, veja como está escrito: então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. O que é que há de interessante aqui? É que não há nenhuma referência que as primeiras tábuas de pedra tenham sido lavradas por Moisés. A maioria dos comentaristas diz que na verdade quem as preparou foi o próprio Deus. Mas quando Moisés desce indignado, o que é que ele faz? Ele quebra as tábuas de pedra. Aí Deus olha para ele e diz aqui: vamos começar de novo. Agora você quebrou, quem é que vai consertar? É você, não vou fazer outra tábua não de pedra. É você quem vai lá. Às vezes a gente quer recomeçar sem ter o custo do recomeço. A gente quer os resultados, mas não quer os processos. A gente quer a colheita, mas não quer a semeadura. A gente quer o diploma, mas não quer cursar, não quer fazer o curso. A gente quer conquistar, mas a gente não quer pagar o preço da conquista. E isso não funciona assim. É por isso que algumas vezes esses momentos de crise podem se transformar em recomeço de vida. Mas naquela quarta situação, veja na terceira situação, o que acontece. Para mim, Deus devolve o propósito para quem perdeu o propósito. Uma das características de alguém profundamente deprimido não é outra coisa senão a perda de foco, de propósito. Não sabe para que vive, para que eu vou acordar, quando acorda está esperando dormir, quando dorme está esperando acordar, não há nenhum significado. E quem já viveu essa experiência sabe quanto isso é doloroso, quanto isso é doloroso. Propósito. Só que no texto sagrado, quando a Bíblia vai falar do que aconteceu com Elias depois de que Deus passou na sua vida, no capítulo 19, versículo 19, diz o texto assim:
Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando. Aí o texto diz, e Elias passou por ele, lançou a sua capa sobre ele. Eu amo esse texto, irmãos, por causa de uma coisa. Consegue imaginar por que eu gosto tanto desse texto? Porque o texto diz que agora quem é que passa na vida de Eliseu? Elias. Elias passou por ele. Deus passa pela vida de Elias, Elias passa pela vida de Eliseu. E o gesto de lançar a capa é gesto de vocação, é gesto de que você está comigo, é sinal de, olha, você está comigo. E a partir, inclusive depois ele chega e diz, você sabe o que é que eu fiz com você, não sabe? Lancei a minha capa sobre você, agora não tem mais para onde fugir, não. Há um propósito, e Elias parece descortinar isso. Ele encontra um jovem e retoma a caminhada dele, ele vai ungir rei lá na Síria, ele vai realizar outras obras. Deus devolve àquele homem um significado para viver como resposta a uma oração. Passa por aqui, Senhor, passa por aqui. E agora sim, no quarto momento, o que é que eu percebi? Aqueles que estavam a caminho de Emaús, diz o texto sagrado que eles agora experimentam uma profunda experiência de fé. Barclay, quando ele comenta o texto, ele faz uma visão quase que poética. Ele diz que os discípulos estavam caminhando em direção ao poente, ao pôr do sol, e que a igreja não pode caminhar assim. Isso para mim é tão belo. Mas notem o que acontece no versículo 35. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. É impressionante porque o texto diz que eles haviam acabado de chegar em Emaús. Quando eles perceberam que era Jesus que estava passando, quando eles dizem, fica conosco, Senhor, a semelhança da mamãe, passa e fica aqui, fica conosco. O texto sagrado diz que eles dão as costas para Emaús, meu destino é Jerusalém. E aqueles que estavam profundamente desapontados, vivendo luto, se transformam em testemunhas da ressurreição do Senhor, porque eles voltam para Jerusalém dizendo, olha, o Senhor esteve conosco. Nós vimos o Senhor e nós o conhecemos por coisas simples, o partir do pão, era Ele que estava conosco. Não nos ardia o coração e eles começam Deus transforma em testemunha aquele que parece não enxergar absolutamente mais nada na sua vida. Deus vai transformar, escute o que eu estou lhe dizendo, em testemunho, aquilo que hoje você está chamando de perda. Deus ainda vai glorificar o nome dEle através da sua vida, e as suas lágrimas não serão desperdiçadas. Aquele que está a caminho de Emaús vai voltar de Emaús agora sim. Vou para Jerusalém, porque Jerusalém é o meu lugar. Eu creio que Deus tem esse poder, porque quando Ele passa na minha vida e na sua vida, algo novo sempre acontece. Sempre acontece. Mas eu quero caminhar para o fim, e eu quero deixar com você 4 admoestações. Eu fiquei pensando, será que eu devo usar essas palavras? Não uso. Admoestação é um nome tão pesado hoje em dia, né? Se alguém chegar para você e disser assim, eu quero lhe fazer uma admoestação. Mas eu vim aqui para lhe fazer uma admoestação, sim. Eu, na idade que estou, já tenho dito a algumas pessoas que eu não tenho mais tempo para estar dando voltas na vida, sabe, irmãos? Eu preciso ser muito claro naquilo que tenho recebido da parte de Deus. E sabem aquilo que falei da experiência de medo? O medo pode se transformar em paralisia na sua vida, em imobilidade, pode destruir qualquer pretensão de futuro, ele pode crescer dentro de você, e você começará a ter medo de tudo e de todos, até de si mesmo, da vida, dos propósitos de Deus. Ou então você vai escolher aquilo que hoje nós aprendemos, que é mais do que quietude, sabe? É uma palavra só, põe ali a palavra paz. Paz, serenidade. Como estamos sentindo falta de serenidade neste mundo, gente de meu Deus. E eu vou mostrar-lhes somente um exemplo prático. Uma mulher, primeiro século, vivendo com um marido que não é um servo de Deus, e ela vive uma relação de poder, de autoridade patriarcal sobre ela. Ela não tem voz, ela não pode fazer escolhas, mas ela carrega no coração a fé no Senhor. E aí o texto sagrado diz, mulher, seja submissa, mas uma submissão inteligente, porque diz o texto sagrado que ela é submissa, mas no final é ela quem... Já perceberam aquela história? Deus está dizendo assim, olha, seja submissa como foi, inclusive como Sara. E o texto diz, olha, sem adornos, sem... Mas gente, Sara não era uma mulher feia não. O texto sagrado diz que quando ela entrou no Egito, Abraão ficou com medo até de morrer. Ela abalou o Egito, lá vem a Sara. Era uma mulher linda, mas era uma mulher linda por dentro e por fora.
Aí o texto vai dizer claramente a esta mulher: olha, fica tranquila, tenha paz no seu coração, porque até na sua vida de mulher, de esposa, de mãe, aí o texto diz assim: um espírito manso e quieto, isso aqui é o precioso diante de Deus. Eu quero dizer duas palavras para você: mansidão e quietude. Mansidão e quietude. Não depende de você, depende de Deus. Não é você quem tem o poder de convencer, é o Espírito Santo do Senhor. Por isso, por mais difícil que esteja sendo a sua experiência em família, porque família, gente, é aquilo que a gente tem de melhor. E eu, quer ver só, vou fazer só um teste rápido. Você consegue pensar nas coisas mais agradáveis, maravilhosas que lhe aconteceram já na sua vida? Provavelmente alguma dessas coisas, ou esta coisa que você pensou, tem a ver com a sua família. Vou fazer uma segunda pergunta: você é capaz de pensar na coisa mais desagradável que já lhe aconteceu? Provavelmente isso também tem a ver com a sua família. Quietude. Nós precisamos de quietude, de um espírito manso diante do Senhor. E é nessa hora que a gente precisa dizer: Senhor, passa aqui em casa, permanece aqui, como dizia a mãe do pastor, permanece aqui, fica aqui, porque a gente está precisando de quietude, de graça tua, de misericórdia. A segunda palavra de admoestação, sabe aquela experiência de fraqueza, sabe aquela experiência de perplexidade diante da vida? Ela agora precisa ser traduzida de uma outra forma. Aquele homem tão cansado e exausto, ele vai encontrar força, diz o texto sagrado. Moisés, ele encontra forças no Senhor. E aqui há um texto clássico sobre isso, é o texto de Isaías 40:31. Normalmente as pessoas compartilham esse texto, né? O jovem vai perder seu vigor, eles se cansam, porque o texto está dizendo que força não tem nada a ver com a sua idade, com a sua jovialidade, que força tem a ver com o derramar do Espírito Santo de Deus na vida de um homem e na vida de uma mulher. E o interessante é que houve uma greve de caminhoneiros lá no Brasil, houve uma greve, não foi aqui não, foi lá no Brasil, uma greve de caminhoneiro, e a gente teve muita dificuldade de abastecer, mas eu comecei a usar uma regra. Eu disse assim: olha, sempre que o ponteiro baixar um pouco, eu vou parar, se encontrar um posto, eu vou completar o tanque. E assim eu fui fazendo e passei tranquilo. Menos de um quarto eu já estava parando e abastecendo o carro. Você já percebeu que Deus não faz isso com a gente? Porque Ele diz assim: Ele renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. O tanque ficou na reserva, acendeu a luz, e você diz: Senhor, põe combustível, porque eu não sei mais o que fazer. Aí Ele só vai botar quando você não tiver mais nenhum vigor. Mas pastor, por que Deus faz isso? Sabe por quê? Você já aprendeu, porque a glória precisa ser dele, e somente dele. Deus quer lhe dar forças. E se você tem vivido situações de cansaço, de exaustão, tem sido cobrada repetidamente, como aqueles homens lá de Israel, aquele agente lá de Israel, e tudo parece ser responsabilidade sua, tudo parece ser culpa sua, em nome de Jesus, clame ao Senhor, que Deus vai lhe dar forças para superar tudo isso. Mas há uma terceira situação, e a terceira palavra de amoestação. Lembra daquela criatura que perdeu todo o foco de vida? Deus devolve o foco. Meu Deus! E eu vou lhe dizer uma coisa. Está escrito em Jó 42:2: Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Eu vou lhe dizer uma coisa: nem você pode impedir. Entendeu o que eu estou lhe dizendo? Houve alguém chamado Jonas que um dia tentou impedir. Não vou pregar para esses gentios, esses incrédulos. Não vou repartir o nome do meu Senhor com quem quer que seja. Aí ele foge, vai para dentro de um navio. Quando chega no navio, ele fica calado. Aí o texto sagrado diz que os homens lançam sorte, descobrem que ele é o responsável por tudo aquilo, e pedem a ele para que pregue um sermão. Mas que sermão sem graça que ele pregou. Ele diz: eu sou Jonas, do servo do Senhor, o que fez os céus e a terra, e cala a boca. Não faz nem apelo. E o texto sagrado diz que aqueles homens todos do navio começam a revelar um conhecimento profundo, e eles terminam a história fazendo votos ao Senhor, consagrando-se ao Deus de Jonas. Sabe por quê? Porque aquilo que ele não queria fazer, ele acabou fazendo, gente do céu. Por quê? Porque o propósito de Deus, ele não pode ser frustrado, e ele não vai fazer prosperar o seu caminho se o seu caminho não for o caminho da obediência. Não vai. Deus há de
transformar tal situação. E por fim, a última palavra de admoestação tem a ver com esperança. Eu gosto tanto desse texto. A história é a história de Abraão, como exemplo. Aí o texto vai dizer em Romanos 4,18, põe ali por favor. O qual em esperança, diz o texto, creu contra a esperança. Você já creu contra a esperança? Você tem noção do que é isso? Crer contra a esperança, esperar contra a esperança, é quando tudo está dizendo não vai dar certo, não vai dar certo, e as pessoas cobram de você e você continua dizendo que eu creio. E as pessoas estão dizendo, mas você vai fazer o que? Você não tem poder nenhum para resolver isso, você não conhece ninguém, você não tem influência nenhuma. Qual é o dólar que você tem para fazer aqui e resolver essas situações? Quantos dólares você tem na mão? Você olha, eu tenho, não tenho. E aí você vai fazer o quê? Aí o texto sagrado diz que às vezes a gente precisa aprender a esperar contra a esperança, acreditar contra a esperança, crer contra a esperança. Aí o texto diz que ele tornou-se pai de muitas nações. E o interessante é que a promessa de Deus para Abraão, ele nunca viu. Por favor, me entenda. Você vai ser pai de uma grande nação. E ele termina a vida com alguns filhos, não é? Poucos filhos. E um filho da promessa. O Ismael, alguns com a concubina, mas acabou. Algumas promessas de Deus na sua vida talvez só se completem na esperança. Eu um dia desses batizei alguém e quando estávamos nos preparando para o batismo, ele começou a chorar. Eu disse, o que houve? O que aconteceu? Está querendo desistir? Ele, não, pastor, de jeito nenhum. Eu, por que você está chorando? Ele disse, porque, pastor, a mamãe não está aqui. E ele já era um senhor. Eu disse, mas por que você está chorando? Ela disse, porque ela orou tanto por isso. Ela orou tanto por isso. E mamãe não me viu descer as águas. Aí eu olhei para ele, dei um abraço e disse, mas, sabe, ela morreu nessa esperança. Porque algumas coisas sequer eu vou enxergar. Mas eu morro como morreu José. Olha, quando vocês saírem daqui, levem meus ossos. Porque eu não vou ficar aqui não. Vocês vão me levar junto. Eu não vou ficar aqui. E a gente precisa resgatar esta esperança no coração e na alma. Esse é o meu desejo. Eu queria terminar só orando por você. Posso fazê-lo? Mas eu vou orar somente, por favor, me perdoe. Se você não sabe o que é cansaço, se você não sabe o que é exaustão, eu não vou orar por você. Eu só vou orar por quem está se sentindo cansado. Cansado. Se você não sabe o que é luto, se você não sabe o que é perda, se você não está experimentando algo assim, eu também vou lhe dizer, eu não vou orar por você. Eu quero orar por quem está sofrendo perdas e não sabe nem como descrever esse processo na sua vida. Eu quero orar somente por quem está com medo. Se você está se sentindo naquela fase de o homem capaz de resolver tudo e todas as coisas, eu vou orar para quem está se sentindo fraco, para quem acredita que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É por gente assim que eu quero orar, por gente que está cansada, por gente que perdeu o foco. E se você está se sentindo em alguma área de sua vida, à semelhança desses homens, eu vou sugerir que você faça a sua oração. Passa por aqui, Senhor. Sou eu que preciso da tua graça. Feche os seus olhos por um instante. Eu vou fazer silêncio só um pouco, porque eu não quero colocar palavras em sua boca. Eu quero que você derrame o seu coração, como Ana um dia fez no templo de Deus. Derrame o seu coração diante do Senhor. E diga, Senhor, eu preciso de paz, força. Em nome de Jesus, ore. Oh Deus. Bendito Deus, nós estamos na tua presença, Senhor. E a tua presença nos basta. A tua graça é suficiente. E agora o que eu suplico, Senhor, é que tu visites cada um dos teus filhos e filhas. Tu sabes, ó Deus, o que às vezes escondemos em um rosto aparentemente tão feliz. Mas em nome de Jesus, Senhor, visita cada porão de nossas almas, cada cantinho, e revela a tua graça. Projeta a luz, Senhor, para que possamos enxergar aquilo que é a tua vontade. Transforma o que precisa ser transformado na minha vida e na vida dos meus irmãos e irmãs. Dá-nos, Senhor,
propósito para viver. Dá-nos, Senhor, segurança em meio a todas as inquietações que vivemos. Dá-nos, Senhor, a certeza de que Tu és o nosso maior tesouro. Dá-nos, Senhor, a certeza de que estás conosco. É tudo quanto nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe.